processados, tá? E os dois precisam ser conservados para que eles não sejam deteriorados. Mas existem alimentos que não precisamos conservar, aqueles que não são perecíveis, não? E muitos de vocês imaginam que já sabem quais são os alimentos não perecíveis. Aqui temos várias imagens. Entre eles, alguém poderia indicar quais são os alimentos não perecíveis? Café. O café, qual mais? Esse cristal aí, o que é? Sal? É sal. Tá, sal. Bom, se fosse açúcar também, sal e açúcar são perecíveis ou não? Açúcar não pode ter umidade só, mas eu acho que ele não é perecível, né? Se for bem estocado. Ah, não é perecível. E lá embaixo? Grãos, né? São grãos, né? Especiarias, não? Ah, pimenta, essas coisas, né? Isso. Eu acho que não também, não é perecível, não. Tá, não é perecível. Aqueles que vocês escolheram como não perecíveis, tem alguma coisa em comum? Um é sólido, outro é grão, apesar que grão é sólido, né? Mas eu digo assim, cristais, né? Não sei, o sal, né? Não sei como é que poderia classificar aí. Mas tem algo em comum, assim, alguma coisa que vocês acham que tem os três, assim, são parecidos? Alguém poderia falar o que tem em comum esses três? Baixa umidade. Exato, tem baixa quantidade de água, não tem umidade. É por isso que eles não são perecíveis. Excelente observação. Agora, o mel é perecível? Se o urso te pegar, né? O urso gosta de mel. Mas é perecível ou não é perecível o mel? Eu acredito que não, porque você compra Eu acredito fora da que geladeira. sim. Já vi que vocês são inteligentes. Não é perecível, por isso que não guardamos na geladeira. E além disso, se colocamos na geladeira, o que acontece com o mel? Cristaliza, vira açúcar. Cristaliza, então a qualidade dele, as características mudam, não? Mas ele não é perecível porque, embora ele seja fluido, a água que ele tem não é imensa quantidade. Essa água é fluido, não? Mas ele está saturado, ele é doce. Os micro-organismos procuram água livre, água que esteja disponível para eles, água pura, água limpa. Eles não querem água com muito açúcar ou com algum soluto muito alto. É por isso que, em alguns casos, colocamos sal para conservar. Então, a água livre que tinha na carne é colocado um soluto. Esse soluto é sal. Então, não tem mais água livre para os micro-organismos e, dessa forma, conseguimos que a carne não seja deteriorizada com facilidade. Então, para que se deteriorize, tem que ter água livre. Agora, no alface, nós temos água livre em bastante quantidade. E por isso que quase 90% da composição do alface é água. Então, se tem água, ele se deterioriza rápido. A maçã também tem grande quantidade de água e se deterioriza rápido. E a água em si? A água é perecível ou não é perecível? Acho que a água apodrece se ela não tiver circulação, oxigenação, né? Não sei. Porque os peixes morrem se não tiver oxigenação na água, né? Mas se eu tenho água... Água, não é água salgada, né? Água, né? Água. Não vamos falar que tem micro-organismos. Água pura. Ele é perecível ou não é perecível? Eu acredito que sim, porque você compra água no mercado e tem validade. Boa observação, tem validade. Mas vocês sabiam que a água não é perecível? A água não é perecível. Professora, mas igual o Ricardo comentou aí,
A água parada, ela começa a criar micro-organismos. A água parada começa a criar, tem certeza, mas Então, em porque função disso, ela cai não se torna nele, na perecível. poeira cai o micro-organismo e o micro-organismo se favorece dessa água limpa. Mas vamos supor que ela está fechadinha, está em um recipiente, um copo, uma garrafa de vidro bem fechado, e nesse caso ele pode ser armazenado por muito tempo, não é perecível. Mas alguém falou e disse assim, professora, a água tem validade, e se tem validade, ele é perecível. Por que no supermercado colocam a data de validade na água se a água não é perecível? Alguém poderia explicar? Em função da validade de prateleira, tem esse fluxo no mercado, né? Falam que as coisas têm validade de prateleira, né? Mas por que colocam se a água não é perecível? Por causa da embalagem. É perfeito, por causa da embalagem. Vocês falaram, sal não é perecível. Mas também quando vocês olham aqueles saquinhos de sal, tem data de validade. É pela embalagem. É a embalagem que tem data de validade. Então, essa data é em função do tipo de embalagem. Se a água estiver no plástico ou no vidro, é diferente, então. É diferente. A validade deles vai ser bem diferente. Inclusive, até o sabor muda, não? Lembram que parecia um comentário assim meio fora, mas o refrigerante em garrafa de vidro é diferente o sabor que o refrigerante em um recipiente de máquina, ou aqueles em de garrafa de máquina. PET. Aqueles De máquina nem falar, não? De É. máquina é todo misturado com água. Tá, então agora já sabemos já classificar nossos alimentos em perecíveis, não perecíveis, e que agora vamos falar que o que causa a deteriorização deles. Eles podem ser deteriorados por fatores físicos. Quais são esses fatores físicos? São o calor, sim. Deixa eu perguntar uma coisa. A senhora falando do sal, sempre me falaram que a água do mar ou o sal, ele não tem bactéria nenhuma. É verdade isso daí? Que o sal não consegue ter bactéria nenhuma, nenhum vírus do sal? Porque ele é antibacteriante, sei lá, ele reage contra qualquer nocivo químico, biológico, sei lá? As bactérias procuram nutrientes. São organismos vivos, eles querem se alimentar. E também se consumem água. Nós somos organismos vivos, precisamos alimentar-nos e precisamos de água. Isso eu posso conseguir se só consumo sal pura. O micro-organismo não vai encontrar água na sal, não? Não tem água. Então, como que ele vai viver lá? Não pode. E por isso que na sal não se multiplicam. Quanto menos quantidade de água tiver, os micro-organismos não se multiplicam. Por isso é fácil. Alimento que não tem água não entra na geladeira. Alimento que tem muita água precisa estar na geladeira. Agora, no caso das carnes, tem carnes que não tem muita água assim, mas precisamos armazenar na geladeira. Por quê? Porque tem nutrientes. Os nutrientes também é o alimento dos micro-organismos. E além de ter nutrientes que podem ser consumidos pelos micro-organismos, eles têm gorduras. E essa gordura pode ser oxidada com o oxigênio do ar. Se eu armazeno carne achando que conseguir carne é um preço muito ótimo e vou armazenar e vou ter carne daqui a até 50 anos, vou congelar ele. Mas se eu congelo sem colocar uma embalagem adequada, mesmo que eu coloque a menos 40 graus, essa carne vai estragar, vai oxidar pela presença de oxigênio, mesmo que esteja a baixa temperatura. Então, nós só temos que proteger dos micro-organismos, também temos que proteger da ação da luz, porque pode oxidar. Inclusive, temos que proteger da contaminação que poderia existir. Acho que algum de vocês tinha falado, a contaminação cruzada. O tipo de embalagem é muito importante.
eu acho que muitos já consumiram aqueles filé de peixes congelados. Aquela embalagem do filé de peixe não é uma embalagem comum. Mesmo que a aparência dele seja transparente, e falam, mas olha, os filés de peixes vêm em sacolas transparentes. Essas sacolas parecem transparentes, mas eles protegem a luz. Então, a gordura que tem a carne do peixe não é oxidado com a mesma velocidade que seria oxidado quando ele é exposto ao ambiente sem aquela proteção da embalagem. Professora, é verdade, falando em oxidação, que a picanha maturada, ela começa já, ela é só mais mole porque ela está apodrecendo? É isso ou não? Está sofrendo um processo de deteriorização, não? Tem uma certa rigidez a carne, mas não podemos falar apodrecer. Apodrecer, o processo mesmo já de deteriorização extrema é quando os micro-organismos deixaram os resíduos deles. Você, quando encontra uma carne maturada, você não está encontrando os resíduos deles. O processo de congelamento modificou o alimento, e uma dessas modificações foi o amolecimento. Mas esse amolecimento foi pelo frio, não foi pelo micro-organismo. Não está deteriorado, é um efeito do frio. Entendeu? Tá bom. É que eu pensei Não. que o pessoal tinha falado que você está comendo uma carne que já está começando a estragar, então por isso que ela está mais mole. Isso aí é quando você faz dry age. Dry age, ele usa esse conceito. Você coloca a carne dentro de um ambiente com a temperatura e umidade controlada. Só que essa temperatura e essa umidade ainda é favorável para a proliferação de micro-organismos. E eles liberam enzimas que vai quebrando a fibra da carne e deixa ela mais mole, entendeu? Parabéns, eu gostei Tá da tua explicação. Quem que é o menino estrela? Eu gostei. Você trabalha na área? Professor, aqui eu trabalho numa empresa que faz câmara fria e a gente recebe esse tipo de demanda, a gente é obrigado a entender do assunto. Então você já é craque. Não muito. Só um pouquinho. Ele só trabalha na São Rafael, professor. Ele é modesto aí. São Rafael é uma das melhores empresas de câmara fria do Brasil. Vixe, então ele tinha que estar aqui na frente, não? Ele tinha que ser bom. Mas eu vou ser sincera, eu aprendo muito com alguns comentários, algumas experiências que meus alunos trazem, porque eu tive o prazer de ter alunos maravilhosos, que sem nenhum problema compartilharam os conhecimentos, inclusive naquelas aulas de seminários, eles são tão brilhantes, eles trouxeram vídeos das empresas deles. Eu lembro que um trouxe de uma cervejaria, maravilhoso, eu fiquei surpresa. Aí eu falei, olha, será que aqueles vídeos que você passou poderia me passar? Não, professora, eu gostaria, mas a empresa proíbe. Mas a aula dele, o seminário dele, foi uma maravilha. E olha, só com a cerveja, porque no processamento da cerveja também precisa refrigeração, mas só com essa aula ficou uma maravilha a apresentação. Eu sei que vocês, como já trabalham, podem associar com a área de vocês. Fica mais interessante, assim, compartilhar as experiências de vocês, tá? Vamos a continuar. Tínhamos falado que a deteriorização é por fatores físicos, que era o calor, a ação mecânica e a evaporação da água. Os fatores químicos e biológicos seriam a ação das enzimas, que eles vão a realizar reações enzimáticas ou reações químicas. Também os fatores microbiológicos, em especial quando o alimento tem elevada quantidade de água e nutrientes.
como objetivo é conservar como que nós podemos conservar nossos alimentos. Nós podemos conservar por processo de secagem, salga, desidratação osmótica e concentração. Estes 4 processos, eles vão a alterar a composição do alimento, vão a eliminar a água livre que tinha meu alimento. Mais na frente nós vamos a classificar os tipos de água, aqui como são simplesmente pinceladas, mas para que não fique confuso aquela parte água livre, que eu vou falar várias vezes, eu só vou indicar que a água livre é aquela água que quando nós pegamos, por exemplo, o tomate tem bastante quantidade de água. Se nós apertamos o tomate, vai liberar água, essa seria a água livre. Tem outro tipo de água que está dentro da estrutura do alimento, que mesmo que você aperte, coloque um processo de congelamento, ele não fica liberado. Por que não fica liberado? Porque forma parte da estrutura dos componentes do alimento. Por exemplo, nas proteínas, nos aminoácidos, na molécula química desse alimento, tem a água que está ligada a essa estrutura, e ele não fica, mesmo que você pressione e aperte, não fica livre, fica aí grudado com a estrutura. E essa água, os micro-organismos não se aproveitam dessa água, só se aproveitam da água livre, tá? Então, esses processos que alteram a composição, eles interatuam com a água, é a água livre que vai ser eliminada. Já também temos outra forma de conservar, utilizando a temperatura. Posso utilizar uma temperatura alta, de tal forma que vou eliminar meus micro-organismos, para eliminar, ou seja, a temperatura alta elimina, literalmente elimina os micro-organismos. Cada processo vai eliminar em diferente quantidade. O branqueamento elimina uma certa porcentagem, ele vai focar mais aos processos enzimáticos para que a aparência do meu alimento não mude. Quando vocês fazem ou mergulham o brócolis em água quente, estão fazendo o branqueamento. Mergulham, não deixam ferver por muito tempo, só água fervente, mergulham um pouquinho, tiram e fica com aquela aparência bonita, verde por muito tempo. E não fica marrom. Se vocês deixassem ferver por muito tempo, ele fica escuro pelas das enzimas, tá? Já no processo de pasteurização, o processo de pasteurização vai definir uma temperatura adequada para eliminar os patógenos, mas não vai eliminar todos os micro-organismos, o que significa que, como tenho ainda micro-organismos presentes no meu alimento, eu preciso armazenar o alimento que foi pasteurizado na geladeira. Eu não posso deixar na temperatura ambiente. Já o alimento que passou por um processo de esterilização, escolheu uma temperatura tal que elimine todos os micro-organismos. Então, esse alimento eu posso deixar fora da geladeira, porque passou por um processo de esterilização. Já a pasteurização, não. Ainda tem micro-organismos que podem facilitar a deteriorização. O branqueamento também ainda tem micro-organismos. Professora, sim? Como que é feita a esterilização de um alimento? Dá um exemplo para mim. Porque eu sempre ouvi a esterilização de instrumentação, né? Instrumentação e ambiente. Não é parecido, mas não é temperatura nos laboratórios, quando temos que esterilizar um instrumento, sometemos um material a uma temperatura em pelo menos de 120 a 130 graus Celsius, não é certo? Com a esterilização de instrumentos. Aí elimino todos os micro-organismos. Aí fica de 4 ou 6 horas, dependendo do tamanho e o tipo da estufa. Esse tempo. Agora, se nós tentamos colocar, e esse tipo de esterilização é para instrumentos. Se nós tentamos utilizar essa temperatura para os alimentos,
vamos a calcinar e só vai ficar o resíduo carbônico. Nós não vamos esterilizar a essa temperatura. De alimento a alimento vai variar. E o que fazemos no processo de esterilização? Como temos uma infinidade de micro-organismos no alimento, escolhemos o patógeno, escolhemos o patógeno mais termorresistente. Uma vez que escolhemos o mais termorresistente, automaticamente assumimos que os outros que também estão presentes foram eliminados. Geralmente escolhemos ao termobacillus, como que... Ai, fugiu o nome. Tá, mas escolhemos uma bactéria, de tal forma que garantimos, se matamos a ela, só contabilizamos a presença dele. Nós vamos fazer exercícios lá no final da parte de esterilização, vamos a escolher a temperatura adequada e o tempo adequado. E é lógico entender, se utilizo uma temperatura maior, preciso um tempo curto. Utilizo um tempo baixinho, uma temperatura baixa, preciso um tempo maior para eliminar os micro-organismos. Está diretamente associado. Mas nós vamos fazer uns exercícios bem simples, vamos interpretar umas curvas de esterilização, mas isso é mais na frente. Agora, só estou mostrando que nós podemos conservar nosso alimento utilizando temperaturas entre 60 e 80 graus, o branqueamento vai entre 60 e 80 graus, a esterilização precisa de pelo menos 80 graus, a pasteurização, tem pasteurização rápida e lenta, se é rápida é perto de 100 graus, se é lenta fica em torno de 60 graus Celsius, mas são duas variações de pasteurização, que agora não vou entrar com muito detalhe, que também nós vamos a calcular tempo e temperatura necessária para eliminar os micro-organismos. Vamos fazer a curva, todo direitinho, tá? Mas não é aquela temperatura de esterilização de instrumentos de laboratório, não é 120 graus Celsius, que não, em esse caso carbonizaríamos nossos alimentos, tá? Também nós podemos utilizar temperaturas baixas para conservar, mas essa temperatura baixa, ele não elimina micro-organismos. As temperaturas altas se eliminam os micro-organismos. Agora, as temperaturas baixas do resfriamento e do congelamento simplesmente inibe a proliferação de micro-organismos. Inibe. Se você armazenou um alimento com uma certa quantidade, ele fica quietinho, não se multiplica mais, fica aí, você está conservando os micro-organismos também. Então, como o resfriamento e o congelamento não elimina, preciso combinar com um processo que elimine. Por isso que geralmente é utilizado a pasteurização ou a esterilização antes do resfriamento ou congelamento. Se eu quero manter meu alimento resfriado, possivelmente eu vou combinar com uma esterilização. Se eu vou congelar, pode ser também que ou combine com uma pasteurização. Deu para entender? Eu confundi todo. Não. Professora, deu. Outra coisa, só porque eu queria puxar o gancho aí, a esterilização, a senhora só está falando a respeito de calor, né? E ele poderia ser utilizado como na indústria da farmacêutica, eles usam ondas, né, raios, né, radioativos, outros usam ultravioletas para descontaminar alguns produtos. E isso não é usado nos alimentos, não, né? É utilizado. Ondas? Radiação, por exemplo, posso irradiar antes de armazenar numa câmara laranjas, eu posso irradiar, é mais efetivo, mas é mais caro. Posso utilizar radiação. Aqui estou mostrando só algumas técnicas. Tem uma tabela completa, que eu vou passar também para vocês. Aqui são os mais importantes, os mais utilizados, mas radiação é utilizado. Atualmente é utilizado. Nos ovos também, você irradia eles e eles é prolongado o tempo de vida de prateleira dos ovos. Pode ser, não são os únicos, nós nos vamos a limitar só a eles, existem mais.
Todos esses tópicos que nós estamos falando, vamos aprofundar com mais detalhe. Aqui simplesmente são pinceladas do nosso curso o que vai conter, tá? É por isso que nós vamos fazer contas, inclusive, para cada um deles. Tá bom. Tá? Ok, obrigado. Aqui temos a conservação por refrigeração ou congelamento. Está o objetivo desses dois processos é prolongar a vida de prateleira, utilizando temperaturas baixas de tal forma de reduzir a proliferação de micro-organismos ou as reações metabólicas que elas possam produzir. A refrigeração, nossas geladeiras, que temperatura está a parte de refrigeração? Está mais ou menos entre -1 e 8 graus, aquelas geladeiras domésticas, não? Mas o ideal seria que a refrigeração só fique entre -1 e 4 graus Celsius. Como nossas geladeiras vão até 8 graus Celsius, aqui nós vamos a colocar a refrigeração até 8 graus Celsius, porque a geladeira doméstica, ela vai até 8 graus. Normalmente, a parte de refrigeração é só 8 graus, tá? Mas o ideal é até 4, e manter a refrigeração de -1 a 4. Em alguns livros vocês vão encontrar incluso de 3,5, 3, varia um pouquinho, mas está em torno de 4 graus Celsius, tá? E o congelamento, o mais comum é que seja abaixo de -18 graus. Quanto que está a nossa geladeira, a geladeira doméstica, vocês sabem? O mais comum, claro, não aquelas geladeiras industriais, aquela doméstica. E caso uma vez eu medi, fica entre -19 e -20. -19, -20, está abaixo de -18, tá? Então, congela, está tudo certinho. Aqui são os efeitos das baixas temperaturas. Olha só, aqui temos na parte em azul todas as vantagens. Retarda as reações químicas, reduz a taxa de respiração e transpiração dos vegetais e frutas, retarda a atividade enzimática. Só temos aqui vantagens, mas não todo é vantagem na vida, também tem desvantagens, não? Uma das desvantagens seria que se nós colocamos ou armazenamos em uma temperatura muito baixa, que alguém também já tinha falado, e que vai acontecer a queima da estrutura de meu alimento. Por exemplo, as folhas podem ficar murchas, pode acontecer a desidratação, a aparência dele muda. Então, as propriedades organolépticas variam e as pessoas não consomem se nós não escolhemos a temperatura adequada. E também vai ficar influenciado dependendo como que é a umidade. Em especial, temos que tomar atenção à umidade no caso dos vegetais, porque Professora, se pode falar. deixa eu te perguntar, a senhora disponibiliza os slides depois da aula? É que Sim. acabou passando meio rápido, eu não consegui copiar uma parte que eu queria. Não se preocupem, meus slides igualzinhos como está, vão passar. Tá. Se por alguma razão vocês encontram um erro, porque eu não sou perfeita, posso, professora, lá está errado. Aí eu corrijo na hora, tá? Mas do jeito que eu explico, esse é meu resumo. Eu posto. Eu gosto de anotar porque é bom você ter as anotações sobre o tema, que aí você coloca seu entendimento e não esquece depois, né? Tá. É bom anotar no caderno. É bom, às vezes tem coisas que... Eu estava comparando o material que a senhora deixou no SIGA, ele não tem todos esses slides seu, não. Ele tem alguns só. No SIGA eu não postei. Aparece? Não, tem um material seu lá, não tem? Eu lembro. Agora que se tem, teve um aluno... mas não é igual a esse, não. É uma parte só. Mas é seu. É que teve um aluno que perdeu o acesso ao Teams. Aí ele pediu que eu poste no SIGA.
e o plano de aula eu copio, o que era do semestre passado. E quando você faz a cópia do plano de aula, automaticamente todo o material que você disponibilizou aparece. Então, imagino que foi por isso. Naquele semestre, um aluno disse, professora, eu perdi meu acesso ao Teams, será que pode para mim disponibilizar? E alguns slides eu disponibilizei, depois ele acertou, consertou tudo certinho, aí para ele disponibilizar, mas não é o mesmo. Tá? Não é diferente, tá bom. É diferente. Não sei, acho que era o primeiro semestre que eu estava ministrando a disciplina, deve ter, inclusive se está aí, deve ter mais erros. Eu tento melhorar cada vez um pouquinho o meu material, não? Ao começo as pessoas erram, mas percebemos o erro, temos que melhorar, não pode ficar do mesmo jeito. Então, outro efeito negativo é que se o alimento como conservante tem vitamina C, essa vitamina C, ela é reduzida. E o próprio alimento pode ter vitamina C mesmo na composição do alimento, essa vitamina C também fica reduzida. Também pode acontecer a degradação dos pigmentos. A cor, se era bem verdinha, pode ficar cor marrom, pode ficar meio escurecido. Vocês já viram? Colocaram um alimento, uma fruta, a banana, por exemplo. Alguém já congelou banana na geladeira? Colocou por erro na geladeira? Alguém pode contar ou relatar a experiência da banana na geladeira? Que acontece? Ela fica escura, né, professora? Minha mãe manda pôr jornal. Eu já vi uma banana na geladeira e ela fica totalmente preta. A casca toda dela fica preta. Exato. Esse escurecimento é a causa das enzimas. Acontece o escurecimento enzimático. Isso nas bananas é bem claro de ver. Então, a aparência da casca é ruim, mas o fruto em si, ele não fica ruim. Mas as pessoas consumem pela aparência. Então, se você vê que está preto, não vai consumir, não? Mas se você descasca, está tudo certinho. Isso é a casca que ficou preta. Claro. E até o sabor dela é o mesmo, né? Não muda. Pelo menos quando eu provei, não mudou. O gosto permanece o mesmo. Se você armazena por muito tempo, pode mudar. Porque o que acontece? Além de respirar, a banana gera um componente, o etileno. Como está fechado na geladeira, a concentração desse etileno fica armazenado e esse etileno facilita o amadurecimento. E se facilita o amadurecimento, o metabolismo do fruto foi acelerado, ele também estraga rápido e muda o sabor. Eu não gosto de banana extremadamente maduro. E acho que muitas pessoas não gostam. Porque quando já chega ao limite do amadurecimento, que nós também vamos estudar, é uma curva, quando chega a esse pico de amadurecimento, ele depois só passa para degradar. Ele vai se degradando e o sabor muda. Vai produzindo voláteis que alteram o sabor. E isso é porque a geladeira não tem ventilação. Nossas geladeiras domésticas não é ventilado. Inclusive, eu lembro em uma aula, um menino falou assim, professora, se eu deixo um copo de água, um copo de leite na geladeira, fica com sabor à geladeira. E eu falei, o que é sabor à geladeira? Professora, é sabor a todo. Fica ruim. É porque todos os alimentos vão eliminando voláteis, e entre eles se misturam. Aí, se você deixa em especial leite, todo o leite absorve aqueles voláteis, eles se dissolvem no leite e o sabor não é mais leite, é qualquer coisa. Fica ruim. Então, nossa geladeira, nós não temos essa opção de ventilar. E entre eles, aquele etileno que é desprendido dos vegetais e das frutas, faz que ele amadureça rápido. Por exemplo, vamos fazer este experimento. Se vocês colocam o brócolis
embrulhado em uma sacola, ele não respira, que estão matando o pobre brócolis, porque ele não, se é vivo, ele precisa respirar. Agora, se deixam embrulhado, ele vai desprender esse etileno e vai amadurecer de forma rápida. E no processo de amadurecimento, ele vai ficar com o talo todo envelhecido e rígido, fibroso. Inclusive, as flores vão a florescer porque o metabolismo dele fica acelerado e depois chega a morrer, fica de cor marrom. Acho que alguns já por algum esquecimento deixaram o brócolis na sacola e ele morre rápido, ele estraga rápido. E não vamos jogar fora, só mudou um pouquinho a aparência. Eu vou cozinhar ele e fazem o processo de branqueamento, o sabor muda. Não é assim suave o talo, mas é como se teriam colhido todo envelhecido. Então fica ruim. Nas carnes também muda, não? Quando a carne é muito dura, um dos processos que um dos colegas que é craque aqui, para amolecer uma carne dura, se congelamos e descongelamos, conseguimos amolecer nas carnes duras. Aí nós podemos favorecer e temos uma carne macia. Mas no caso do peixe, o peixe já ele é macio. Se eu congelo e descongelo da forma errada, eu não vou ter mais a mesma aparência do peixe. O peixe vai ficar todo triturado, vai ficar purê de peixe. A estrutura dele não vai se sustentar mais. Acho que ninguém congela e descongela o peixe, não? É a pior coisa a fazer com o peixe. A carne dura até que dá. Mas o peixe vira purê de peixe. Alguém já fez esse experimento em casa? Ou esse descuido? Eu acho que não. Meus alunos são inteligentes. Professora. Sim. Pode falar. Não, eu ia perguntar para você falou da carne, a gente congela e descongela. Mas, por exemplo, existe mercado, por exemplo, que a gente sabe que eles congelam, descongelam, né, ficar resfriada, e depois congela de novo. Isso também vai piorando o alimento de uma certa forma, não vai? Mas o supermercado, eles, pelo menos para não perder dinheiro, eles evitam de descongelar da forma errada. Porque se você descongela de forma errada, ou congela também de forma errada, esse desprendimento de líquido, você está jogando dinheiro. Porque nesse líquido, além de perder nutrientes, é massa. Se você comprou uma certa quantidade e, ao descongelar, desperdiciou, vamos supor, como 5 litros de líquido, aí você está perdendo, está jogando fora uma massa. Isso tinha que ser vendido. Eles não querem essa perda. O supermercado tem que ser cuidadoso. Agora, se é um supermercado que não sabe, só está perdendo. E nas carnes você não tem que ter perda. A carne tem que ter muito cuidado. Não pode descongelar aí porque vai perder. Agora, em casa, com a pressa, vocês tiram da geladeira e colocam a temperatura ambiente com a intenção de facilitar o descongelamento. Mas aquele desprendimento de líquido, vocês estão jogando fora nutrientes. E lógico que nossa geladeira não foi congelada de forma... Não temos um ultracongelador em casa. Nosso congelador congela de forma lenta. Isso significa que os cristais que são formados em nossa carne são cristais grandes, que vão a quebrar as células da carne. Ele tem que ser descongelado de forma devagar. Se acelera o descongelamento, aí está perdendo nutrientes. Professora, sim? No caso da carne aí de supermercado, que a Jéssica perguntou, por exemplo, os supermercados eles vendem muita carne embalada a vácuo, né? Aquela carne ela é só resfriada. E todas elas têm um prazo de validade de etiqueta lá. Só que no supermercado ela está resfriada. Quando a gente compra essa carne, geralmente quando eles fazem promoção, está próximo do vencimento.
que a gente congela essa carne em casa e durante esse congelamento lá no prazo que você deixou congelado lá, sei lá, 2, 3 meses, aquela etiqueta ela já venceu, mas a carne ela estava congelada já naquele vencimento. Como que a gente faz para saber se essa carne está própria ainda para consumo ou não? Vai obedecer aquela etiqueta ou como que faz para fazer a utilização dessa carne? A etiqueta foi ou seja, a pessoa que etiquetou certinho considerou a temperatura de congelamento. Agora, se já estava no prazo de vencimento e eles colocam um preço baixo porque já está para vencer, em teoria, você tem que levar em casa e consumir. Se você leva em casa, comprou barato e armazena em casa, lamentavelmente você vai comer carne que já mudou o sabor e possivelmente está começando ou já tem um certo grau de deteriorização. Ou pelo menos já oxidou. Já mudou o sabor. Não é igual. Se compram de oferta, é para consumir. Não, sim, mas no mercado ela estava só resfriada, né? E aí quando chegar na residência, você vai congelar ela, porque talvez você não comprou ela para aquela semana, vai ser congela e deixa lá no congelador. Aí passa o tempo, você acaba esquecendo, quando você vai utilizar aquela carne, na etiqueta ela já estava vencida. Porém, ela estava vencida, mas ela era só resfriada e ela permaneceu congelada esse tempo todo. Você está falando então que aquela data limite foi feito para resfriado. Então, quando eu congelei, estou ampliando isso que essa estratégia que você, a data eles colocaram para resfriado. Agora que estou congelando, estou ampliando. Pode ser que você amplie um pouquinho, mas o sabor, eu imagino que mudou. Não dá para armazenar muito tempo a carne. E pior ainda em casa. O máximo, acho que um deles testou, é 20 graus. Normalmente é 18 graus na nossa geladeira doméstica. Aí, menos 18 graus, nós vamos fazer exercícios, você vai perceber que a água não congela totalmente. Tem ainda uma quantidade de água que fica sem congelar. E essa quantidade de água que fica sem congelar é suficiente para que os micro-organismos aproveitem essa água livre e se multipliquem. Como tem bastante gordura, a água é difícil congelar totalmente. Muitos falaram, mas professora, eu vi que estava bem rígido, impossível de acreditar que tem água ainda. Mas tem água. Tem água. Por incrível que pareça, tem água. E nós vamos fazer as contas e deve ter um ligeiro erro, mas não é muito grande. A água não congela totalmente, porque tem gordura. A gordura não permite que... Se não teria gordura, pode ser que congele totalmente. E também nós vamos comparar com outros alimentos que só tem água e tem pouca gordura, eles conseguem congelar em baixa temperatura quase toda a quantidade de água. Mas se tem gordura, essa gordura atrapalha. Agora vamos a continuar. Eu não sei se ajudou minha resposta ou só atrapalhou. Não, entendi. Obrigado, professor. Ixi, já estão descendo aqui, vão a desfilar, parece. Não sei se está dando para ouvir. Ainda está em carnaval, tem pessoas fantasiadas na rua. E bloquearam aqui a consolação. Fala para esse povo trabalhar, professor. O carnaval já passou, já. Já passou? Mas aqui está aí pulando, estão disfarçados, todos fantasiados com purpurina, enfeitados, desde ontem. Ontem eu cheguei de Mauá. É ressaca do carnaval, professor. Eu acho, mas eu fiquei surpresa. Onde que está indo? Eram todos fantasiados e jovens. Não tinha adultos, puro jovens. É que ainda tem bloquinho. Ah, então é isso. Estão gritando aí na rua. Vamos a continuar. Que hora é? Que hora é? Eu acho que se vamos até 12h30, não atrapalha muito. Dá 15 minutinhos mais, tá? Depois eu vou liberar, porque ninguém merece também não ficar até as 13 horas. Vocês ficaram o primeiro dia até as 13 horas nas outras disciplinas?
Acredito que não. Vou me Não, reportar, mas professor. acredito que não. Não, sempre libera mais cedo. Tá, vamos 12h30, vamos a liberar, porque pelo menos hoje almocem certinho em casa com a família, tá? Então, aqui temos uma lista de efeitos negativos gerados pelas baixas temperaturas nos vegetais. Aqueles efeitos negativos é denominado injúria pelo frio. Olha, tinha banana, colocaram a 0 graus e ficou todo preto. A 15 graus ele está tudo bonitinho, 10 graus. 5 graus está também, já começou. Quando está a temperatura alta também, não? Ele estraga também. Não sei se aqui, acho que no próximo slide, que tem a tabelinha da temperatura adequada para cada alimento. Nós vamos ver mais na frente, tá? Aqui está descrevendo, vocês já sabem que o que é a injúria pelo frio, é aquele escurecimento, as manchas. Isso entra na prova. Mas, claro, não igualzinho que este texto, mas faz uma descrição utilizando outras palavras. O frio gera nos vegetais manchas. Isso é denominado injúria pelo frio. Tem espaços em branco, eu vou mostrar, mas geralmente uma semana antes da prova eu faço um simulado. Nunca é idêntico à prova, mas o aluno já tem ideia de que vai cair na prova. Entra até, tem falso verdadeiro, tem para completar, vai ter exercícios, tem todo. Aqui temos a tabelinha, onde está mostrando a umidade necessária para armazenar a faixa de umidade, a temperatura e, em alguns casos, aqui não colocaram a atmosfera controlada, só tem aqui oxigênio, que seria oxigênio do ar, mas em alguns casos, para melhorar a conservação, colocam uma atmosfera controlada, uma atmosfera modificada, que seria uma mistura de gás de CO2, ou seja, uma quantidade do oxigênio é retirado e é substituído por oxigênio, por CO2 ou outro gás inerte, que pode não necessariamente ser CO2, tá? Aqui temos para o abacaxi, o mais adequado para armazenar ele seria de 8 a 13 graus Celsius. Se nós armazenamos nessa temperatura com uma umidade de 85 a 90 graus de umidade, podemos armazenar de 2 a 6 semanas. Isso vai depender como que são as características do abacaxi, não? Se o abacaxi está muito maduro, se está começando a amadurecer, isso vai afetar também. Aqui temos o alface tem que estar a uma temperatura de 0 a 1 grado, quase 0 graus, porque quase água, só água, não? A umidade dele tem que ser 98%. Olha, é uma elevada umidade. Tem que ter um oxigênio pelo menos 21%, e com isso eu vou conseguir armazenar de 2 a 3 semanas. Esta parte de umidade, eu tenho que ter muito cuidado, porque se a umidade é muito baixa, vai ressecar as folhas, a superfície do vegetal ou fruta. Mas se é muito úmido, se tem uma umidade muito alta, existe o risco de que essa umidade condense na superfície do meu alimento, e essa água condensada vai facilitar a multiplicação de micro-organismos. Essa água condensada vai ser alimento para meus micro-organismos. Então, esta umidade muito baixa atrapalha, muito alta também atrapalha. É um parâmetro que temos que tomar bastante cuidado, tá? Aqui temos câmaras frias. Câmaras frias e frigoríficas. As câmaras frias geralmente é para armazenar simplesmente alimentos ou produtos esfriados. Vamos armazenar. Já as frigoríficas podem ser para estocar alimento congelado ou para congelar mesmo. Os dois. E dependendo como que é o processo de transferência de calor, nós vamos a classificar isso, mas está no próximo slide a classificação. Aqui temos a câmara fria, que é o ideal, como já tinha falado, de 0 a 4 graus Celsius.
em alguns livros vocês vão encontrar até 8 graus, porque a geladeira doméstica vai até 8 graus Celsius. As câmaras de estocagem de congelados tem que ser abaixo de menos 18 graus. E estas câmaras vão ter diferente finalidade. Não tem só uma finalidade, ou não tenho só uma câmara com características fixas que vão servir para todos os alimentos. Dependendo do tipo de alimento, de que vou fazer com essa câmara, vai ter diferentes finalidades. Posso estocar frutos, vegetais, e posso utilizar uma atmosfera controlada para aprimorar minha conservação. Ou simplesmente posso estocar produtos esfriados, posso estocar congelados, posso, no caso destas câmaras, se a temperatura fica em torno de menos 2 a 3, é uma câmara a alta temperatura. Já as câmaras que estão operando em um intervalo de menos 23 a menos 29, eu vou considerar que esta câmara está a baixa temperatura. Baixa temperatura é só nesta faixa. Se está entre menos 2 e menos 3, é alta temperatura. Alguém queria falar? Eu queria falar, no slide anterior, que você mostrou uma tabela lá da... Volta um pouquinho dos produtos. Outro. Outro. Não era anterior a esse. Não, é que fala do tempo, esse aí. A vida de armazenagem prática, né? Esse tempo que é recomendado aqui diz que é o seguinte, por exemplo, o abacaxi. Volta, você saiu. Sumiu. Qual que é? Esta? De abacaxi. Não, do abacaxi, tá aí, ó, abacaxi. De 2 a 6, eu estou pegando exemplo do abacaxi. 2 a 6 semanas. Se eu fizer mais do que 6 semanas, eu estou prejudicando o produto ou isso é uma vida média que é aconselhado porque não ofende as propriedades do produto, é isso? Não, você vai armazenar entre 2 a 6 semanas. E se for 8, 10? 10? Já ultrapassou, não? Mesmo que o abacaxi não esteja maduro, já ultrapassou. Pode ser 7 semanas. Mas o que quer dizer isso? Que o produto fica estragado após esse período, é isso que quer dizer? Ele estraga, é isso? Ou seja, de 2 a 6 semanas, pode ser que as características não mudem assim, de forma intensa. Se tem algumas mudanças, não vão ser muito perceptíveis. Já acima desse período, as mudanças você vai perceber. Vai ter mudanças no alimento. Não é que passou as 6 semanas ou as 7 semanas, já estragou. Não, vai ser evidente as mudanças. E não é algo fixo, não? Porque eu acho que ele teria o processo de amadurecimento mais acelerado, né, professor? Mas, olha, está falando de 2 a 6 semanas, porque o abacaxi não é... Todos os abacaxis não são idênticos. Tem diferente tipo de amadurecimento. Pode ser que tenha uma curva, pode ser que esteja no início, pode ser que no meio, que esteja no topo do amadurecimento e esteja entrando na senescência. Tem diferentes. Mas você pode, ele fala, você vai poder armazenar um abacaxi, vamos supor, médio aí, não muito maduro, nem muito verde. Aí você vai poder armazenar de 2 a 6 semanas. Mas isso não é fixo. Ele está falando, pode armazenar de 2 a 6 semanas. Pode ser que... Por que eu estou falando isso? Porque numa cozinha que faz de restaurante, tal, não adianta a pessoa ter alguns produtos se ele não seguir uma ordem, pelo menos dessa base aí que está os produtos que ele vai colocar, senão começa a estragar. Então ele não pode comprar muito para estocar e também não pode comprar pouco para faltar. Ele tem que ter mais ou menos essa ideia de fluxo, lógico, tem que ver o tamanho da câmara, mas independente do tamanho, vamos supor que ela tivesse capacidade, e ele precisa comprar todos esses ingredientes aqui, de frutas, batata, tomate, tem aqui que uns que é alguns dias só, que nem morango é 8 dias, batata também é pouco, então ele precisa... Não, batata é bastante, é 9 meses, mas
Tem outros que são pouquinhos, né? A cozinha, o nutricionista, sei lá, a pessoa que vai controlar, porque a gente que fabrica a câmara, a gente faz a câmara. Mas eu nunca me ative se o cara ficava colocando os produtos. A gente determina a carga térmica, ou é para carne, é para peixe, ou é para legumes, verduras e frutas, ou é congelado, e assim vai. Mas a gente não coloca o tempo que vai ficar. Quem vai olhar isso é quem vai usar a câmara, né? Ou de resfriado ou de congelado, né? E tem que estar atento, não? Sim. Se vê que algum produto está estragando, tem que remover do lugar. Se deixa, ele falou que vai durar, não é fixo. Você indica algumas recomendações, como tem que ser estocado, como tem que ser empilhado. Agora, se ele obedece ou não, já é a conta e risco dele, não? Você só recomenda. Olha, isso, você não pode misturar este com este outro. Pronto. Mas eles não obedecem. E aí, se tem alguma perda, já é por conta deles. Não tem como, eu vou fazer uma câmara onde você, se você fala isso, que você vai construir ou projetar uma câmara que pode armazenar qualquer tipo de alimento, você está enganando. Você está mentindo, você está vendendo uma coisa que não é verdade. Agora, se porque isso aí tem a ver, por exemplo, quem trabalha com transporte frigorificado, câmaras de caminhões, por exemplo. Se ele vai demorar entre o que ele vai colocar logística, entre o que ele vai pegar e levar e usar, tem que estar dentro desse prazo aí, porque senão já não vai virar, né? Por exemplo, o cara pegou lá numa fazenda, abacaxi, mas aí depois ele vê que o morango é 8 dias, o abacaxi é de 2 a 6 semanas, e vai transportar. Mas se ele demora mais que 8 dias, o morango já foi para o beleléu. O morango é. É. O morango, não, nós quando classifiquemos, nós vamos perceber que o morango não pode ser colhido verde. A banana nós podemos colher verde e podemos estocar, porque ele vai amadurecer, vai continuar o processo. Já o morango, não. Se você tirou verde e não teve a quantidade de açúcar certa, mesmo que você aqueça, você não consegue de forma artificial fazer que ele amadureça. Tem que estar grudado na planta. Então, tem que estar pertinho do limite do amadurecimento. Quando está pertinho, qual que é o risco? Como está pertinho, vai chegar ao topo rápido e vai estragar. Por isso que o morango tem pouco tempo de vida. É verdade que o pessoal, para amadurecer banana, põe gás na câmara? Sim, E isso é aí? verdade. Acelera. Por exemplo, eu estoquei e eu vi que o fluxo de banana é muito alto, aí eu amadureço de forma artificial colocando o gás de amadurecimento, o etileno. Esse etileno pode ser conseguido queimando, como que fala? Aquela acerrim, em português, como que? A madeira, os pedacinhos de madeira que ficam, como que falam em português? Queimando pedacinhos de quando o Serragem? ferragem. Serragem. Serragem, isso. Se você queima, consiga desprender etileno. Esse etileno produz a planta para amadurecer. Mas se você externamente, artificialmente, somete em uma câmara que tem etileno, a velocidade de amadurecimento é tão alta que você, em questão de horas, você amadurece e está pronto para o consumo. E não é prejudicial. As laranjas, elas colhem verdes. Não podem colher maduras bonitinhas. Com o etileno, eu posso artificialmente quebrar aquele pigmento verde, a clorofila, esse etileno vai quebrar e vai transformar no color característico de cada fruto. No caso das laranjas, vão ficar laranjinhas, color bonitinho. De forma artificial, eu estou pintando por fora a casca, mas o fruto em si pode estar azedo, e por isso que quando compramos laranjas, a laranja, a aparência está bonitinho, porque de forma artificial eles deixaram assim bonitinho,
mas por dentro ele ainda está falta amadurecer, não está doce. Tem diferentes estratégias no mercado para que você consiga, tem um fluxo alto, eu vou amadurecer. Não, eu não quero que amadureça, eu quero inibir. Meu fruto está produzindo, mas eu tenho que o máximo possível, porque não tem procura. Esta época não tem, eu quero armazenar de tal forma de só tirar lá em dezembro, porque lá em dezembro o preço vai aumentar, então eu preciso o máximo possível. Tem formas de inibir, você coloca uma câmara com determinados agentes e inibe o processo de amadurecimento. É esse jogo que se faz com as frutas, mas com as carnes não posso fazer isso, não? O pessoal tem utilizado essa estratégia também para flores, né? Por exemplo, tem determinadas flores que não dá em determinadas épocas do ano, e eles põem câmaras para retardar o metabolismo dela, não sei como é que fala. Exato. Elas têm que ter flores só na época de frio, época de frio, mas elas, de forma artificial, colocam um ambiente, geram um ambiente frio. Dezembro não é frio aqui, mas elas colocam um ambiente frio, simulam que estão na época de frio, e a planta acredita que está na época de frio e é hora de botar as flores. Aí, em Natal, tem aquela estrela de não sei que coisa, fica todos os supermercados cheios. E quando você quer levar em casa e acha que depois vai florescer assim bonitinho, não, porque foi feito de forma artificial. O ambiente aqui do Brasil não é adequado para que eles floresçam assim. Aunque algumas vezes, acho que na época, eu comprei e deu flores uma vez, depois morreu. Uma vez mais, deu flores. Tá bom, isso aí é bacana, toda essa teoria aí, né? Tá bom. Olha, a parte de alimentos, essa parte que também inclui alguns conhecimentos para a parte ornamental das flores, é um mundo, é uma engenharia bem grande, que se é feito de forma adequada, gera lucro. Gera lucro, não é desperdício. Já tínhamos passado, aqui já passamos as finalidades. Para planificar ou projetar uma câmara, nós temos que fazer diferentes considerações. Essa parte de considerações, vocês já são craques, não? Porque vocês já fizeram a disciplina do TOEFL, já passaram a disciplina de L, pelo menos nós já fizemos, professora, todo mundo falou. Tenho que ter atenção, ou tomar atenção, nas características do produto. E quais são essas características que eu tenho que tomar atenção? A natureza do produto. Como que ele é carne, ele é fruta, que estou querendo, que tipo de alimento estou querendo congelar? A frequência de entrada e saída dos produtos, o fluxo. Será que ele fica estocado por muito tempo? Não, está entrando, está saindo rápido. Tem que tomar atenção em isso. No caso dos vegetais, quando que foi colhido? Quais são os planos de produção? Em que época é a época alta, é a época baixa? E tenho que tomar atenção nisso. A temperatura de entrada nos produtos na câmara. Eu vou armazenar um alimento congelado? Não, eu vou armazenar um alimento que está sem congelar, e essa câmara, primeiramente, vai congelar um alimento que está a temperatura ambiente. Como que vai ser o alimento que estou armazenando? A quantidade diária que eu preciso. Todos esses dados vocês já sabem, não? Vocês já trabalham, inclusive, na área. A concentração do soluto. Quanto que é a água que tem meu alimento? Então, tenho que tomar, não tem pouca água, tem muita água. Que tipo de nutrientes? Tem bastante gordura? Não tem gordura? Vai ficar afetado com oxigênio? Preciso de um ambiente modificado? Não preciso. Todas as considerações preciso fazer, não? O efeito da temperatura no produto. Ele pode aguentar essa temperatura? Eu só preciso resfriar ou eu posso congelar? Que danos na estrutura do meu alimento eu vou ter se eu congelo?
Ah, não tem danos, dá para considerar, as mudanças não são tão grandes, consigo, não, ou dá para ignorar essas mudanças. Meu alimento vai ficar com embalagem ou vai ficar sem embalagem? Que tipo de embalagem? Qual que é a especificação da embalagem? A embalagem é rígida? A embalagem é mole? Tenho que tomar atenção também na embalagem. E também tenho que tomar atenção nas condições. Professora, o áudio da senhora sumiu. Como? Aí me estão ouvindo? Agora voltou. Ah, tá. Também tenho que tomar atenção do ambiente. Qual que é a temperatura interna? A umidade relativa. Já falamos que não é adequado uma umidade muito alta, também não é adequado uma temperatura alta, uma umidade baixa. Qual que é a umidade certa? Como que está circulando? O ar está estático ou tem uma circulação forçada? Como que é feita a ventilação do meu ar, tá? A velocidade de congelamento, ou simplesmente vou resfriar, que é essa velocidade? Com que valor vou utilizar? Um método de empilhamento, como que vai ser realizado? Uma pessoa que manualmente vai empilhar, vou utilizar uma empilhadeira, como que vai ser feito? Vou utilizar elevadores, é uma estrutura grande, é uma estrutura pequena? Vai ter flutuações de temperatura? Alguém tinha falado do transporte. Durante o transporte é inevitável e vai ter flutuações de temperatura. O que eu posso fazer? O que vai afetar essas flutuações de temperatura? Porque vocês já sabem, não? Por exemplo, acho que todo mundo comprou sorvete. Comprou sorvete em um dia muito quente e só no traslado do supermercado para a casa de vocês, já deu para derreter um pouquinho a camada externa do sorvete. Eu vou resolver isso. Coloco na geladeira e fica igualzinho. O sorvete que descongelou um pouquinho e volta a congelar. Alguém percebeu alguma mudança do sorvete? Forma cristal. Forma cristais, né? Não fica a mesma coisa, não. Forma cristais, não é mais assim cremoso. Aquela textura característica do sorvete muda. Por que muda? Quando nós congelamos, o sorvete foi feito com um congelamento rápido, de tal forma que forme microcristais, cristais bem pequenininhos. Quando passou por uma flutuação de temperatura, aumentou a temperatura, os cristais pequenininhos, os menores, que estão na superfície, derreteram. Mas quando eu coloco novamente na minha geladeira, que minha geladeira não é um ultracongelador, é uma geladeira doméstica comum, ele vai congelar de forma lenta, e aqueles cristais, eles não vão formar novos cristais. Aquele líquido que se formou, ele não vai virar novos cristais. Ele vai se adicionar aos cristais já existentes, de tal forma que vai gerar cristais maiores. É por isso que vocês percebem, congelou, virou cristal. Porque não surgem novos núcleos de cristais. Esse líquido passa simplesmente a engrandecer, a aumentar o tamanho dos cristais que estavam na superfície. E por isso tem aquele, cristalizou. E muda. Sabe quem, nesse caso, teria comprado um picolé. A superfície tem a aparência. Se derreteu muito, fica como se fosse um picolé. É rígido, não é mais aquela textura. Já são as 12h39. Dê uma repassada no Excel. A próxima aula vamos a começar com as propriedades térmicas. Primeiro vamos a calcular a quantidade de gelo que é formado, a quantidade de água remanescente que ficou sem congelar e a densidade. Isso que vamos fazer na próxima aula. E no caso da densidade, já dá para utilizar planilhas de Excel. Eu vou mostrar. Então, dê uma praticadinha para que não fique difícil. Eu vou dividir minha tela, metade em slides e metade no Excel. Não sei como que vamos fazer. Tomara que não fique ruim. A vantagem da aula presencial é que a TV
Na TV fica o enunciado e todo mundo consegue ver. A planilha também fica aí bem grandona, dá para enxergar e a um eu vou ajudando. Se vocês percebem que está difícil na próxima aula, vocês me falam, professor, está difícil. Nós preferimos que a senhora agende o laboratório e vamos, mas tem que ser em consenso de todos, tá? Não pode ser, eu não aceitei participar da aula, então eu não vou, professora, porque eu tenho compromissos, eu não vou estar na aula. Se agendamos, é para que todo mundo esteja presente no laboratório. Se falam não, é para assistir aqui online, tá bom? Inclusive, vocês podem entrar em consenso depois da aula, mas a próxima aula vamos ter o primeiro teste de Excel online, tá? Vocês estão aí ainda? Sim, professora. Professora, Tá. a senhora vai Sim, deixar professora. esse material para a gente poder baixar agora? Sim. Agora mesmo Tá bom. eu vou postar para vocês. E é teoria, não tem nada de Sim. exercício. Mas Tá bem. vocês têm tarefa de praticar Excel para a próxima aula, tá? Sim. É sábado, não vou me prolongar mais, todo mundo quer almoçar em família. Tenham um bom almoço, um bom final de semana. E aproveitem esse último descansinho de final de semana, tá? Que eu acho que não tem tarefa ainda, tá? Um abraço Valeu, para professor. todos. Obrigado, Falou, tchau. professora. Tchau, Até tchau. mais. Falou aí, gente. Tchau. Tchau. Falou, pessoal. Fiquem com Deus. Amém. Bom dia aí, bom sábado para vocês, gente. Tchau, tchau, professora. Abraço a todos. Tchau. Falou, pessoal. Se beber, não dirige, hein? Bom final de semana para todos.